Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, a morte de Jesus não é para você tentar, é para você ter fé nela. É um insulto tentar. Ok? Você, fulana, recebe este homem para ser seu legítimo marido. Eu vou tentar. Você tem que se casar pela fé, amém? Hoje com o pastor Joseph Prince. Sabe que na semana passada, alguns dias atrás, meu tio estava aqui assentado, na segunda fileira, à minha esquerda, no segundo culto, e ele estava aqui com a minha mãe, o irmão da minha mãe, meu tio. E alguns dias atrás, ele me ligou e nos falamos pelo telefone. E o que aconteceu foi que, algumas semanas, ele foi diagnosticado com câncer na sua garganta, certo? Um tumor grande. Então eles fizeram a biópsia daquele tumor e determinaram que era maligno. E ele fez um exame mais sofisticado. E ele chamou de sofisticado porque custou algumas centenas de dólares, por isso ele disse sofisticado. Certo? Foi um exame muito sofisticado, entraram bem profundo e checaram todas as áreas. Então ele foi ao exame e o patologista disse para ele: me desculpe, mas o seu câncer é um tipo especial, um tipo agressivo, está se espalhando pelo pescoço e atrás da sua língua. Então recomendaram uma cirurgia. E no momento que ele ouviu dos médicos câncer tipo agressivo, ele disse: perdi a esperança de viver na Terra. Sabe? E eles recomendaram a cirurgia, foi feita na semana passada, certo? E o que aconteceu foi isso. Ele e sua família, vocês conhecem, suas filhas Angeline e o marido dela Malcolm, e também Mary Ann com o marido Luke, que estão na igreja. Meu tio veio para a igreja um tempo atrás, mas suas filhas estão na igreja por muitos anos. E as filhas falaram para ele antes da cirurgia: vamos participar da ceia, vamos orar e crer em Deus. Amém? E ele disse pela primeira vez, sentiu a esperança nascer no seu coração. E ele disse: vamos crer. Eu creio que Jesus pode me curar. Participaram da Santa Ceia, discernindo o corpo de Jesus. E o fizeram ali no hospital. E ele foi para a cirurgia e tiraram todo aquele tumor, certo? Não só isso, mas também fizeram raspagem de certas áreas que viram no exame, rasparam e tiraram tudo. E para encurtar a história, ele disse que na semana passada ele foi ver o médico. E o doutor olhou para ele e disse: ok, você está livre, só isso. O que quer dizer isso? Ele disse: não há vestígio de câncer. Então ele pensou que tiraram todo o câncer, certo? O tumor. Mas não, eles fizeram a biópsia do tumor. E no tumor não encontraram vestígio de câncer. Muito menos do tipo agressivo. E ele disse: espera, quer dizer que vocês tiraram o câncer? Ele disse: não, aquele tumor não tinha câncer. Mas nos primeiros exames eles disseram que, eu não sei porquê, mas essas coisas acontecem. Aleluia! Glória ao nome de Jesus! E ele estava ali assentado no segundo culto e nós mostramos ele com a minha mãe e ele chorava. Amém? E ele falou comigo livremente, sem nenhuma rouquidão na sua voz. Amém? Amém? Mas quero deixar uma mensagem para você que ele falou para entregar. Fala para eles, hein? Fala. O quê? Fala para eles: tenham fé em Deus. Então, tenham fé em Deus. Amém? Com Deus tudo é possível. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Deixe-me falar, igreja, é maravilhoso o que Deus está fazendo na nossa igreja, e nós temos tantos testemunhos. Se não lemos o seu é porque nós não podemos mencionar todos eles, porque nós estamos tentando encurtar o nosso culto e fazer com que ele seja mais apropriado dentro de um tempo, sabe? E então nós não temos tempo de ler o seu testemunho, mas continue escrevendo, porque são de grande encorajamento. Nós lemos entre nós mesmos, pastores, os grupos. Amém? Então, continue escrevendo, porque glorifica Jesus Cristo. Mas, por favor, não participe da ceia. E, a propósito, nós vamos participar da ceia daqui a pouco. E é melhor participar no final, porque o seu coração vai estar cheio de fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Amém? Amém? E Jesus disse, em João 6,
Sabe, em João 6, Jesus, a Bíblia diz que naquele dia, naquele lugar, ele multiplicou 5 pães e 2 peixes para alimentar mais de 5.000 pessoas famintas, sem contar mulheres e crianças, 5.000 homens, com mulheres e crianças 15.000, com 12 cestos que sobejaram. E a Bíblia diz que eles quiseram fazê-lo rei. E ele sabia que eles faziam isso não por causa da revelação de quem ele era. Quiseram fazer isso porque estavam com a barriga cheia. E pensaram, isso vai ser bom para nós, vamos fazê-lo rei. E Jesus então recusou sua oferta e subiu ao monte para orar e enviou seus discípulos pelo mar da Galileia. E se você vai a Israel, você vê o monte que ele subiu, o Monte Arbel, você vê o lago da Galileia, muito lindo. E ele mandou os seus discípulos ao lago da Galileia e eles foram na frente dele à noite. Quando estava no meio do mar, uma tempestade veio. E eu estive naquele monte e já vi uma tempestade se levantar, você também viu, por causa do vento. E a Bíblia diz claramente que a tempestade veio por causa do vento. E esse monte está numa passagem de vento. É um canal, certo? E atinge o lago nessa direção. E o barco que está perto da margem, certo? O vento vem numa direção e empurra o barco para o meio do mar. E é perigoso, certo? E Jesus viu isso e desceu até o mar e andou até eles. E quando ele entrou no barco, houve perfeita calma. Então, na manhã seguinte, a Bíblia diz, as pessoas que ficaram fartas no dia anterior vieram e perceberam que na noite anterior os discípulos saíram com o barco. Mas Jesus não tinha embarcado, e como ele tinha ido para o outro lado? Então o encontraram em Cafarnaum, a cidade de Cafarnaum. Quantos foram a Cafarnaum? Você se lembra daquela sinagoga feita de mármore branco ali? É o único prédio que ainda está em pé, que provavelmente é o único prédio que está em pé, que Jesus entrou nele e pregou nele. Em Cafarnaum. E a razão por que Deus deixou esse prédio até hoje é porque foi construído pelo centurião que tinha grande fé. Amém? Então esse é o relato que está em João 6. Eles vieram a ele e disseram, dá-nos sempre desse pão. Jesus disse, eu sou o pão da vida. E olha o que ele disse. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. O pão que eu darei é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. A palavra vida aqui é zoe, em grego. Se você tem uma amiga chamada Zoe, é a palavra grega para a vida. Amém? O pão que eu darei é a minha carne, que eu darei pela Zoe do mundo. Olha aqui. E você está pensando a mesma coisa? E os seus pensamentos estão revelados nas palavras desses judeus? Como pode este dar a sua carne a comer? Ah, te peguei, né? Certo. Antes de entrar nisso, Jesus disse, o pão que eu dou é a minha carne, que eu darei para a humanidade, cosmos, o mundo. Humanidade para sua Zoe, para a Zoe da humanidade. Agora, pergunta, o que é Zoe? Se refere à vida eterna? Toda vez que a Bíblia fala de vida eterna, é Zoe Aionios, em grego. Aionios é eterno, Zoe é vida. Mas quando é Zoe somente, quer dizer vida física. Você sabe que existe uma versão do Antigo Testamento em grego chamado Septuaginta? O Antigo, na verdade, está na língua hebraica. Mas você sabe que existe uma versão grega do Antigo? E foi usada por Jesus e Paulo, nas suas referências. E você sabe que a versão grega do Antigo Testamento usa essa palavra. Quando Deus fez o homem, soprou nas suas narinas o sopro de Zoe, o fôlego de vida. Sabia que em português chamamos a esposa de Adão Eva? Que vem do hebraico avá, que quer dizer vida. Ravá, vida. E você sabe que na versão grega do Antigo Testamento, Adão chamou sua esposa Zoe. O nome da primeira mulher foi Zoe. Amém? E a Bíblia diz que nos 600 anos da vida de Noé, e na versão grega, 600 anos de Zoe de Noé. Então, Zoe não quer dizer somente vida eterna, a não ser que esteja acompanhada da palavra Zoe Aionios. Aí sim é vida eterna. Mas Zoe sozinha é vida física. Leia de novo. Última frase. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus, dizendo, como pode isso nos dar sua carne comer? Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Deixe-me falar, em muitas igrejas, muitos lugares,
Muitos evangélicos e cristãos, eles ensinam isso. Se você perguntar, como você interpreta comer a carne e beber o sangue? Ah, isso é o mesmo que dizer acreditar em Jesus. Eles acabam perdendo o que Jesus quis dizer. Agora, Jesus sabia que esse argumento viria no futuro. E essa é a razão por que os eruditos do grego ficam um tanto quanto perplexos quando descobrem que Jesus mudou as palavras. Por exemplo, quem de mim se alimenta, ele usou a palavra alimentar para falar isso. Alimentar, mas de repente ele mudou a palavra. Se não comerdes a carne do Filho do Homem. No meio do discurso ele muda a palavra de alimentar para comer. E sabe que você pode interpretar alimentar como alimentar espiritualmente, mas não pode fazer o mesmo com comer. Isso não é nada mais do que físico. Isso é comer a Santa Ceia. E Jesus sabia que as pessoas iriam interpretar de forma errada a Santa Ceia, dizendo que comer sua carne e beber seu sangue é crer nele. Então Jesus usou de propósito essa palavra, em grego, trago, para comer, em vez de pagou. A primeira parte ele usa pagou e a segunda parte ele usa tragou. Vamos ver onde, certo? E aqui no versículo 54 ele diz, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, eu ressuscitarei no último dia. É como se dissessem, só os que são salvos é que estão comendo a sua carne e bebendo o seu sangue. Amém? Não é verdade que só os salvos participam da ceia? Amém? E eu ressuscitarei no último dia, pois minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Todo que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. E quando você habita nele, é o segredo de João 15, você dá fruto. Mesma palavra em grego. Aquele que come a minha carne e bebe meu sangue. No momento que ele fala comer, você não pode arguir que não é nada mais que a Santa Ceia. Você não pode dizer comer espiritualmente. Certo? É comer, comer fisicamente. Sua carne. A única forma que temos de fazer isso é a Santa Ceia. E quando você come a sua carne e bebe seu sangue, o que Jesus disse, você permanece nele e ele em você. Escute, quando você está nele, você está protegido. Você está numa área chamada bênção. Amém? E ele está em você. Ele fala com você de dentro. É maravilhoso sempre falar com Jesus. Sabe, ter um contato com Jesus, uma conversa. Quando você está dirigindo, tenha contato com Jesus. E você vai descobrir que quando você estiver nele e ele em você, você vai estar falando com ele e a sua voz vai guiá-lo. E até sua mente se torna mais clara, se torna tranquila, seu corpo se torna mais forte, se sente saudável. Amém? Seu coração queima, sua mente está tranquila. E naquele momento, as preocupações e tarefas da vida, certo? Vai executá-las no ritmo da vida. Até as mais simples, sabe, tarefas não serão labutas, se tornarão coisas do ritmo da vida. É bom passar o dia inteiro com Jesus. Amém. Agora, a pergunta mais importante. Bem, pastor Prince, eu tomei Santa Ceia algumas vezes e ainda estou doente. Você é perseverante, hein? Deixe-me dar uma revelação daquilo que Jesus falou, certo? Eu quero voltar um pouco. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue. Sabe que no grego, quem come a minha carne? Certo? De novo. Quem come a minha carne, verso 56. Próximo. Próximo. Quem de mim se alimenta. Certo? Próximo. Quem come este pão. Agora é interessante. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Mas pastor, ele está falando da vida eterna. Não, não interprete tudo como vida eterna. Leia de novo. Jesus disse para os judeus, este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Deixe-me perguntar isso. Os pais deles comeram maná, certo? Depois que comeram maná, morreram espiritualmente ou fisicamente? Fisicamente. Mantendo em contexto, está falando de morte física. Agora olha isso. Não é o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. O que você está dizendo, pastor? Vou deixar por aí, não quero abrir muita discussão. Deixe-me dizer que suficiente é dizer somente o que Jesus disse. Porque haverá uma geração, a Bíblia diz, quando Jesus voltar, certo? Que saberão evitar a morte. Nós, os que estivermos vivos. Você me ouve? E uma das maiores chaves é que eles continuamente participarão da Santa Ceia. Deixe-me falar algo e já vou terminar. Por que, pastor, eu participo e nada acontece?
certo? Quantas vezes? Ou umas 2 ou 3 vezes. Nas últimas 2 semanas participei algumas vezes. Deixa-me mostrar todas as frases que eu te mostrei. Quem comer este pão, quem se alimenta de mim, o verso anterior. Quem come, o verso anterior, por favor. Tudo que está em amarelo. Quem come da minha carne, come da minha carne. Olha aqui. No grego é muito interessante. Como eu disse, o grego é uma língua muito expressiva. No grego, todas essas frases estão no particípio presente ativo. O que isso quer dizer? Quer dizer, particípio do presente ativo quer dizer ação contínua. Não é algo só para uma vez, mas é habitual. Quem constantemente come a carne e bebe seu sangue. Está me ouvindo? Eu acho que uma vez por semana não é constantemente. Alguém pode dizer, uau! Se você é diagnosticado com uma enfermidade, o doutor diz que tem uma certa doença, meu conselho, participe todo dia. Mas pastor, eu achei que tinha que ter um pastor para celebrar a ceia. Quem disse? Me mostra na Bíblia. Há um pastor dizendo que você pode. Quando você é perdoado pelo sangue de Jesus, você é um filho de Deus, você é justo diante de Deus, você tem a mesma posição que eu. Amém? Você concorda? Pode participar. Glória a Deus. Minha preocupação com essa igreja é que você continua participando da Santa Ceia. Eu olho para você, não sei se você é novo mesmo ou se parece ser novo. Minha preocupação é que daqui a uns dias vocês vão se tornar todos bebês. Deus está renovando a juventude de vocês. E você nem percebe até a próxima vez que se reunirem para celebrar o ano novo com a família e eles disserem, você está tão novo. Você fez detox ou botox? Você diz, não tox. Amém? É tudo Jesus. Glória a Deus. Você está me ouvindo? Eu acredito que isso produz grandes milagres que Deus faz pelo simples ato de comer. Mas também creio que Deus reserva o melhor para as pessoas que são humildes. Digo para você participar e não desistir. Não desista, o melhor é o melhor de Deus para você. Deus quer você saudável. Mas você diz, eu orei e nada aconteceu. Participei uma vez, nada aconteceu. Mas Jesus fala de ação contínua. Amém? E é incrível que não dão para Deus o mesmo respeito que dão para os doutores, que são sujeitos a cometerem erros. Doutores dizem, hoje você não precisa de nenhuma consulta, volte outro dia. E você diz, ok, e vai lá fora e paga. E você ainda volta fielmente. Amém? Você volta e eles dizem, nós tentamos o nosso melhor, precisamos mais testes. E eles te examinam, cortam, removem coisas, você fica feliz e você paga. E o Senhor fala para você voltar e ouvir a palavra. E você diz, eu vou voltar para quê? Para que voltar? Não funciona. Glória a Deus, aleluia, amém, pastor Prince. Amém. Deixe-me contar outra história e vou terminar. Essa é uma história verdadeira que aconteceu no hospital. E nos hospitais, eles têm diferentes departamentos. E certo homem estava no hospital. E a família veio com o pastor e trouxeram ceia. Certo? Para aquele doente que estava morrendo de câncer. Aquela pessoa recebeu a Santa Ceia e na mesma hora, sem a família saber, os doutores tiraram uma amostra das suas células cancerosas e em outro prédio, certo? Nos arredores, o patologista estava olhando nas suas células cancerosas no microscópio, certo? Olhando, examinando as células. Na mesma hora que ele estava olhando, a família participava da ceia com ele. E ele pegou o pão. E essa é uma história verídica. Na mesma hora que o patologista olhava as células, ele não sabia o que estava acontecendo, mas ele viu as células morrerem. Uma por uma morriam. No microscópio. Amém? Você não precisa ver. Só precisa da palavra para saber. Amém? Algo poderoso aconteceu num simples ato de comer o pão que representa o seu corpo. Jesus disse, comei, este é o meu corpo. Ele não disse, comei, é um símbolo. É por isso que não há poder na igreja. E ele disse, tomai e bebei, é suco. Não, Jesus tomou o pão. Na noite que foi traído, ele disse, tomai, este é o meu corpo. Bebei, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Se participarmos como ele disse, haverá poder. Ele quer ser seu melhor amigo, seu salvador. Ele não veio para ser juiz. Sabe quando o levaram para açoitá-lo? Você se pergunta, por que é que, em vez de ir direto para aquela cruz e morrer pelos pecados, ele ia sofrer tanto açoite? Você deve ter visto no filme. E o batiam, o feriam, e ele caiu. E você diz, fica aí. Mas ele se levanta para apanhar, com diferentes tipos de açoites. E o filme foi preciso.
certo? Porque ele se levantou e recebeu mais açoites. Porque ele queria pagar o preço total para a sua cura e plenitude. Foi a sua carne sendo ferida que deu a você o direito de ter o seu corpo totalmente curado. Você está ouvindo? Certo? Faça discernimento entre o sangue e o corpo. Discirna o corpo de Cristo e será forte. Discirna o corpo de Cristo e será saudável. Amém? Agora, T.J. McGrossin, erudito grego, que Kenneth Hagin respeita muito, ele disse isso. No grego, pelas suas feridas fomos sarados. Não está no plural, pelas suas feridas. Em português, feridas, mas no grego está no singular, molopi. Feridas é molopsi, no grego. Não é molopsi, está no singular, molopi. E ele fez essa pergunta, por que aqui está no singular? Quer dizer, ele disse, as costas de Jesus foi tão dilacerada que não havia indícios de feridas. Era uma ferida só, para usar a palavra grega, molopi. Se somente um pedaço de pele, 1 centímetro de pele fosse deixado, molopi não podia ser usado, mas molopsi, feridas. Quer dizer que toda a sua carne saiu. E é por isso que ele caiu, por causa do peso da cruz. Você entende, igreja, que Jesus pagou um alto e grande preço para te ver bem. O diabo quer te manter doente. Ele quer que pense que Deus quer você doente. Mas Deus quer você bem. Em 3 João 2, Deus deseja que prosperes e te vá bem. Sabe quanto Jesus te ama? Certo? Por passar por aqueles açoites. Para que o seu corpo esteja bem. Para que a sua mente esteja clara, inteligente, alerta. Amém? Seu corpo radiante com saúde divina e vida. Amém. E você tem o direito, porque o Filho de Deus pagou para que você seja saudável. Amém? Ele te ama. E ele te ama muito mesmo. Eu sinto o seu amor por você. Amém. Quantos querem participar da ceia agora? Está pronto? Vai ser diferente, certo? Não quero saber quanto tempo você tem essa doença crônica. Quanto tempo sente os sintomas? Dessa vez vai ser diferente. Escute, a fé está vindo. E eu repito, o Senhor me disse, fala ao povo para não participar com superstição e não participar só para tentar. Não diga algo como não custa nada tentar. Não faça isso. Participe por causa do que você vê na palavra. Diga, Jesus, eu creio que tomaste minhas doenças, levaste as minhas dores, e eu te agradeço. Eu sinto os sintomas, diga a ele, eu vejo, diga a ele, essa diabetes eu vejo no seu corpo. Sabe, Wendy, minha esposa, uma noite ou durante um dia ela estava sofrendo de uma reação alérgica no seu corpo. Ela ficou toda empolada, com vergões. Ela foi ao doutor e levou injeção. Ele disse que era alergia, mas não funcionou, foi a outro doutor. Certo? No próximo dia, nada aconteceu. E naquela noite ela ficava virando na cama, e eu olhei para ela e orei, não sabia o que fazer. Certo? E ela disse algo a mim. No próximo dia, ela se levantou, completamente bem. Ela me disse algo que nunca esquecerei. Sabe o que aconteceu? Eu disse o quê? Ela disse, você dormia bem. Eu não podia dormir. Ela disse, eu vi minha alergia no corpo de Cristo. Ela disse, eu senti compaixão pelo Senhor porque ele não tinha nem condições de se coçar. Ela sentia alívio se coçando, mas Jesus estava pregado. No momento que ela viu, algo aconteceu no seu corpo. E no próximo dia, eu vi como prova viva, toda alergia foi embora. Se você vê sua enfermidade no corpo dele, há uma jurisdição no céu, que a doença não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. A jurisdição no céu diz que se você vê sua enfermidade, seja a doença que for, se você vê no corpo de Jesus, não pode ficar em você. Naquele momento começa a morrer. Amém? Está me ouvindo? Glória a Deus. Aleluia. Levante o pão neste momento. Agora, em suas palavras, diga ao Senhor Jesus que você crê no seu amor por você, número 1. E você crê que, no seu amor por você, ele carregou suas enfermidades. E mencione essa enfermidade. Você crê que ele carregou essa enfermidade que está no seu corpo? Diga, Senhor Jesus, eu te agradeço pela sua ferida
eu sou curado. Completamente, totalmente, em toda célula, em todo organismo, em todas as funções do meu corpo. Minha juventude é renovada e com vida longa tu me satisfazes. Em nome de Jesus, participe. Amém. Milagres estão acontecendo. Milagres estão acontecendo. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Corpos estão sendo renovados. Doenças morrendo. Aleluia. Levante o cálice e diga: Senhor Jesus, eu te agradeço. Este é o sangue da nova aliança, no qual todos os meus pecados, todos os pecados, passado, presente e futuro, são remidos e perdoados pelo sangue de Jesus. Pelo teu sangue, Senhor Jesus, minha família e eu somos remidos de toda maldição familiar, de toda maldição da lei. Eu te agradeço pelo teu sangue. Beba. Aleluia! Levante a sua mão neste lugar e aonde você estiver. Pai, te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, acima de tudo, pelo teu coração, Senhor. Que coração! Que Deus bendito! É necessário que o Espírito Santo nos faça ver além da nossa teimosia, nosso coração duro e as tradições do homem, e ver esse coração amável que deu seu filho amado, para remover as barreiras entre nós e Ele. Pai, nós te agradecemos tanto pelo dom do teu Filho Jesus Cristo. Obrigado porque deseja que prosperemos, estejamos bem, assim como a nossa alma prospera. Eu oro em nome de Jesus que todo mundo que sair deste lugar, saia deste lugar numa nova dimensão de saúde, um novo nível de fé, uma nova dimensão de energia e força divina. Que eles se tornem vivos e poderosos testemunhos para todos que estiverem fracos e doentes, chorando e gemendo da bondade do nosso Deus, para que eles também te conheçam, Pai. Proteja, preserve, abençoe e alcance cada uma aqui e suas famílias. Em nome de Jesus, pedimos e oramos, e todos digam amém. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.